Olá, amigos. Estamos em Llerena, na província de Badajoz, comunidade autônoma de Extremadura, Reino da Espanha. Começamos nossa caminhada de hoje na frente do que seria a antiga sinagoga de Llerena. Esse edifício branco que podemos ver foi um dia, depois da sinagoga, a ermida de Santa Catalina, assim como nas cidades de Mérida e Zafra, o que pode ser mais do que uma coincidência, essa associação entre as sinagogas destas cidades e Santa Catalina. Atualmente, a sinagoga, que se transformou em ermida, é um edifício da administração local da cidade. Da antiga sinagoga, podemos dizer que a entrada principal e os arcos internos permanecem os mesmos. Foi aqui certamente onde o rabino Meir fazia suas prédicas e congregava a comunidade judaica da época. Rabino Meir é conhecido pela história documental da cidade, porque no final do século XV ele havia conseguido, dos reis católicos, uma autorização para que os judeus de Castilha pudessem celebrar suas festas. Um feito registrado e que trouxe muita prosperidade para a cidade. Do ponto de vista histórico, é interessante comentar que a vila foi doada à Ordem de Santiago, cujo mestre foi Dom Fadrique Alfonso de Castilha e de Guzmán, que se casou com Ionati Bat Gedalia ibn Yahia Hazaken, ou seja, uma judia descendente dos Gaons da Babilônia em Portugal, conhecida simplesmente por Paloma, e a partir desta relação tiveram herdeiros. Com isso, podemos afirmar que a tetravó do rei, que decretou a expulsão dos judeus da Espanha, era judia. Bom, amigos, temos o registro também de que aqui em Llerena haviam, antes da Inquisição, aproximadamente 600 famílias judias. Todas a morar por aqui, perto da sinagoga, possivelmente em muitas dessas casas que estamos vendo. Dessas 600 famílias, sabemos que 125 optaram, na época do decreto de expulsão de 1492 dos judeus, em se converter ao cristianismo, e passam a ser, então, os olhos da Inquisição na cidade, denunciando práticas judaizantes. É mesmo impressionante. Com a instauração do tribunal e a chegada da Inquisição, na cidade é instituído no Palácio de los Zapata, hoje juizado de Llerena, o local para o funcionamento do Santo Ofício, localizado na Praça da Inquisição da cidade. Este local era a terceira sede da corte inquisitorial, foi o terceiro tribunal do Santo Ofício em termos de tamanho de toda a Península Ibérica. Do ponto de vista das famílias judias de Llerena, podemos citar um fato curioso, o do judeu Gabriel Instruel. Há um documento de 29 de outubro de 1490, onde se menciona que um judeu chamado Instruel, intérprete, cidadão de Llerena, mas morador de Córdoba, poderia, ou seja, tinha autorização para cobrar certas dívidas de cidadãos da cidade de Jerez de la Frontera. Neste mesmo documento, aparece com a mesma data um registro em que se pede atuar a Ordem de Santiago sobre uma fiança feita por Meir Abenafox, judeu da cidade de Múrcia, e aparece Gabriel Instruel como cobrador. No entanto, não sabemos se este é o mesmo Gabriel, pois o sobrenome Israel era muito comum em Llerena. Em 1491, outro documento nomeia Meir Abenafox, que ganhou o juízo desta fiança, e o tal Israel parece ter sido um dos intérpretes mais famosos de Llerena. A esse respeito, vale ressaltar que na época em que se desenvolveu a prosperidade na cidade, ela se deu principalmente por conta do estabelecimento de uma escola de intérpretes. Até o século XIII, sabemos que muitos judeus se estabeleceram em Llerena. De acordo com registros da cidade, se produziu uma convivência pacífica entre as três culturas, judaica, cristã e muçulmana, em Llerena. Tempos mais tarde, com a Reconquista,
os reis espanhóis apoiaram o aumento da população judaica em zonas que antes eram ocupadas por muçulmanos. Essas famílias que chegaram a Llerena transformaram a cidade em um lugar próspero, com níveis econômicos e culturais elevados, como em outras muitas cidades espanholas. Sabe-se que em Llerena os judeus eram pequenos artesãos, sapateiros, alfaiates, ferreiros, dentre outras profissões. Com o passar dos anos, mesmo após a expulsão dos judeus, a Inquisição continuou a perseguir e condenar muitas pessoas. Em Llerena, há um registro de um auto de fé conhecido, realizado no dia 14 de junho de 1579, onde configura Gabriel Mendes, tecedor de lenços, como suspeito de práticas judaicas, razão pela qual lhe confiscaram os bens e se impuseram penitências, isto é, mesmo os judeus conversos continuavam a ser perseguidos. Mas, além disso, podemos perceber que estes ofícios artesanais, pelos quais trabalhavam e ganhavam seu sustento, eram também uma forma de identificar estes judeus conversos. Bom, amigos, Llerena foi o lugar da residência dos mestres da Ordem de Santiago, a ordem que protegia os peregrinos que faziam o caminho de Santiago há muito tempo atrás e que foram responsáveis por expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. A presença da ordem favorecia a cidade na época, no século XV, por várias razões, principalmente por conta da segurança. Nesse sentido, em um primeiro momento, os judeus acabaram sendo bem recebidos para incrementar a economia da cidade. Porém, anos mais tarde, expulsos, perseguidos, obrigados a se converter e assassinados quando a cidade havia se tornado próspera. Esse é um fato que sempre encontraremos ao examinar e observar a história das comunidades judaicas em diversas cidades da Península Ibérica, e mesmo onde os tribunais da Inquisição atuaram. A sensação de caminhar pela antiga judiaria é a mesma. Ficamos sempre com mais perguntas do que respostas e contemplamos, muitas vezes, o silêncio que muito nos diz, o isolamento que nos dá a ideia de segregação da época e a resistência que se revestia em esperança, ainda que estivesse em um longínquo horizonte. O contexto apresentado por Llerena nos convida a pensar e refletir no não pertencimento, na sensação de não se sentir parte de um lugar, de uma cultura, e, de certo modo, trazer à tona a ideia de transitoriedade que imigrantes, refugiados, estrangeiros experimentam por estar desenraizados de um local físico e da necessidade que sentem em se apegar a um ideal, a uma cultura, algo imaterial muitas vezes difícil de conceber. Talvez fosse assim que a comunidade judaica pudesse se sentir nos momentos de trânsito e de mudança. Bom, amigos, eu termino por aqui a nossa caminhada perto do que foi a antiga sinagoga de Llerena, a partir dessas ruas que um dia foram parte de um próspero bairro e que muito contribuiu para a cidade, de onde muitas lindas histórias puderam acontecer. Assim acreditamos. Afinal, nem só de tristeza viveram os judeus de Llerena. Na época de prosperidade, certamente se celebrou, se agradeceu e dias felizes experimentaram por essas ruas também. Bom, envio um grande abraço a todos vocês e agradeço a companhia.